especialmente, né, porque você não estava nos outros encontros, né? Em primeiro lugar, sejam bem-vindas e contamos que a qualquer momento pode entrar outras pessoas. Mas esse Sim, é o terceiro encontro que nós estamos de uma série falando a respeito do tema da salutogênese, né? Que é um conceito fundamental, eu diria, nesses dias atuais, né? Para a promoção da saúde, é um conceito que trata de como a gente promove a saúde, atrai para nossas vidas as forças que significam saúde, né? E nós, nos encontros anteriores, olhamos para isso, aprofundamos primeiramente um pouco mais no conceito, que é um conceito que foi trazido por um médico chamado Aaron Antonovsky, né? Já há muitos anos, a partir de estudos que ele fez com sobreviventes do nazismo, né? Então, no primeiro encontro, nós olhamos mais fortemente este tema, né? E algo que é essencial assim para fortalecer a nossa saúde de maneira proativa, né? Quer dizer, ao contrário de olharmos para a doença, olharmos o que é que a gente faz nas nossas atitudes, comportamentos, né? Como lidamos com a vida para atrair saúde para nós. Depois, no segundo encontro, a gente olhou um pouco mais algo que ele denominou senso de coerência, né? Que é um conceito central dentro do tema da salutogênese, onde ele traz três aspectos que eu venho estudando e relacionando com o princípio da trimembração trazida por Rudolf Steiner, né? Um aspecto que diz respeito à compreensibilidade, o que estaria então associado ao pensar. Isso significa a capacidade da gente entender os eventos que acontecem na nossa vida, né? Então nós olhamos um pouco mais esse aspecto no encontro passado, né? Um outro componente do senso de coerência é a significabilidade, ou seja, o significado, que eu estaria então associado ao sentir. O significado da vida, a função de estarmos aqui no planeta Terra, afinal. Qual é o sentido da vida? Então, esse conceito, esse aspecto, trata da percepção de que a vida tem um sentido, tem um propósito para todos nós, né? E o terceiro aspecto é a manuseabilidade, que estaria associado ao querer, a nossa forma como expressamos a nossa vontade no mundo, né? Que tem a ver com a nossa confiança e nossa capacidade de lidar com os desafios. O acreditar em si mesmo e, por conta disso, buscar as forças para lidar, então, com os desafios ou fatores estressores, como o próprio Aaron Antonovsky traz, né, das nossas vidas, certo? Hoje, nós temos aí um desafio, e que bom também que a Graça está aqui, porque ficou uma pergunta interessante que ela trouxe no encontro passado. Hoje teremos a oportunidade de olhar um pouco mais para essa significabilidade, como encontrar e manter esse sentimento de propósito de vida, a manuseabilidade, né, como estratégias, aspectos práticos mesmo, na nossa vida no nosso trabalho, enfim, para lidar com os desafios diários, né? Então, as pessoas, normalmente, assim, a Graça tinha feito a pergunta em relação às grandes organizações, né? Onde, naturalmente, a gente percebe que a predisposição para a doença é maior, esses grandes conglomerados, né? Então, a gente pode olhar um pouco mais hoje, que as pessoas adoecem, de fato, por diferentes questões, né? Principalmente quando estão, assim, acordadas para si, conscientes das suas próprias vidas, da sua essência, do seu caminho de vida, fica mais fácil, né? Então, quando isso acontece da pessoa estar adormecida, é mais fácil ela sucumbir àquilo que é colocado diante dela de uma forma cega, inconsciente. Mas quando você aprende sobre si mesmo, por exemplo, através da biografia humana, quando você conhece a sua trajetória de vida, você pode reconhecer quem você é no contexto que você vive, a partir do momento biográfico, do seu momento de vida, né? Enfim, e reconhecer as necessidades que você tem. Então, a gente tem a oportunidade de conversar um pouco mais hoje a respeito desse tema, não é? E convido aqui, então, o José Luiz, que tem nos acompanhado nesses encontros de forma muito prazerosa, tem sido, né? Hum, Tá lançado aqui o desafio, né?
esse aspecto de como está saudável dentro de uma organização, principalmente essas organizações que são, como é que se diz, trituradores de pessoas, né? Silvio, é tão, assim, para mim, significativo poder estar com vocês, conversando, e o meu desejo é que fosse sempre uma conversa mesmo, né? Porque ele é um tema que nos toca, ele toca a nossa vida. Então, a gente não podemos esperar que isso surja de uma outra forma que não seja do diálogo, sabe? E nada é mais sanador do que o diálogo. Nada é mais sanador do que a troca entre pessoas, né? E esse exercício é um exercício da vida. O Maturana diz que a nossa vida é tecida em conversas, né? E eu acho isso tão bonito porque assim, nós pensamos, olhando do ponto de vista de análise autobiográfica, né? Na nossa história, quando a gente retrocede ela, quem já fez trabalhos biográficos pode ter tido essa experiência, eu recomendo que é transformador mesmo, a gente vai lembrar de aspectos ou temas ou momentos da nossa vida, na grande maioria está ligado a conversas e encontros que nós tivemos. Sim. É justamente essa colheita, né? Porque é uma grande colheita quando a gente conversa, quando a gente troca. Só E por a evitar. importância aí também está no momento biográfico de cada um, né? É, Aquilo que, naquele momento de vida, faz brilhar os nossos olhos, nos atrai na vida. E a coragem, coragem, acho que essa palavra é importantíssima, né? De, é quase ser um empreendedor de si mesmo, em primeiro lugar, né? Alocar-se num lugar que tenha sentido para a sua vida. E o diálogo, ele um instrumento, um recurso valioso. Nós só nos reconhecemos a partir dos outros, né? Em meio aos outros. E aí, daí a importância dos encontros, de uma forma geral, e do diálogo, né? Talvez aí já esteja um aspecto a ser mais cultivado dentro das é. organizações, de uma forma geral. Isso que você traz também, eu acho que conversa muito com as questões que a Graça trouxe para a gente da vez passada, né, a respeito da experiência dela na empresa, dessa coisa do outro, né? E eu mesmo acho que o Silvio é, viveu situações comigo e sozinho muito mais de estar com grupos, né? Quando um dia caiu a ficha para mim de que mesmo nós estarmos dentro de um trabalho com grupo, nós estamos sempre nos dirigindo a alguém no grupo. É um fenômeno que acontece que só depois a gente toma consciência, né? E eu recentemente, dando uma palestra no evento de recursos humanos aqui em São Paulo, antes de mim aconteceram duas palestras, né? Uma palestra era sobre liderança e uma pessoa trouxe um conteúdo bastante clássico de liderança, com muitas informações, extraído aí dos livros que a gente lê pela vida a respeito do tema. E uma outra pessoa trouxe o tema sobre a gordofobia dentro das empresas, né? E, e eu fui o último palestrante daquele bloco, né? Aí eu disse assim, bom, então vamos lá. Já que nós estamos falando sobre temas que possam estar ligados à rejeição de pessoas, vamos trancar as portas, ninguém sai até que eu termine. Porque se alguém sair antes de eu terminar, eu vou pensar que vocês estão tendo uma gerontofobia, uma fobia de velho, que eu era o mais velho que estava lá, né? Sobre liderança, a imagem que me veio e que eu comentei, talvez não tenha agradado muita gente, que assim, apesar de se falar em vários estilos de liderança, eu costumo dizer que só tem dois estilos de liderança para mim. Existe a liderança que coisifica as pessoas, sabe? Que torna as pessoas objeto, né? Uma vez eu fui apresentar uma proposta
numa empresa inglesa aqui em São Paulo e o diretor comercial disse para mim: olha, o que eu quero é que você ajude que esses meus gerentes aí me dêem o meu bônus no final do ano, porque a minha mulher está grávida e eu quero garantir a universidade do meu filho às custas dessa turma. Isso, para mim, é coisificar as pessoas, sabe? Tornar as pessoas coisas. E existe a outra liderança, que é a liderança que dignifica as pessoas, que é a liderança que tem um aspecto mais ético, né? Então, eu descobri que tem dois tipos de liderança. Existe a liderança ética e a liderança patética. Ou você dignifica as pessoas, ou você torna as pessoas coisas. E eu acho que isso está na fonte da maioria das doenças das organizações. Quando as pessoas elas são vistas como sendo objetos dentro da empresa. Tem um trabalho do Dan Pink, e que foi bastante trabalhado depois, recentemente, por uma diretora da unidade de pesquisa da Harvard Business School, que fala sobre o Dan Pink. Ele fala sobre o significado, né, o senso de propósito daquilo que você faz. Quer dizer, o que você faz, que significado tem, né? Ele fala da maestria, né? O que eu faço, ele me dá a possibilidade de eu aprender à medida que eu me torno cada vez melhor naquilo que eu faço. Eu posso, eu posso progredir nos meus conhecimentos, nas minhas habilidades, nas minhas capacidades enquanto eu trabalho aqui, ou eu trabalho com algo que é reprodutivo, faz sempre a mesma coisa, sabe? E a terceira coisa, ele fala a respeito dessa qualidade do reconhecimento, algo assim, que ele diz assim: nós temos a necessidade de sermos reconhecidos, mas não como alguém que cumpriu as metas, mas como um ser humano que tem necessidades, que tem capacidades, mas também que tem medos, tem frustrações, tem angústias, tem anseios, tem esperança. Tudo isso faz parte. E se a gente deixa de ser reconhecido, é como se a gente tem um trabalho muito bacana que foi feito há alguns anos atrás por um cara fazendo um doutorado aqui na USP, na área de psicologia social, alguma coisa aqui na Universidade de São Paulo. Ele, durante um período de algumas semanas, entrou na universidade todos os dias, porém com a roupa dos funcionários que fazem a limpeza dos prédios, sabe, dos edifícios, sabe, aquelas Entendi. uniformes de Bedel, né? operário assim que, hã? É aquela palavra que se usa, às vezes, bedel, né, nas instituições de ensino, que são É, funcionários, né? são funcionários, mas eles usavam um uniforme, né? Facão. Usavam uma roupa, um boné, né? E ele entrou na universidade durante dias e dias e dias vestindo aquilo. E ninguém reconheceu ele, os colegas não reconheceram. Porque os colegas, os outros professores, eles não olhavam para essas pessoas que eram, digamos assim, menores, não eram reconhecidas como seres humanos. E ele escreveu a tese dele em cima dessa experiência. Uhum. Isso, e depois publicou um artigo, acho que no Estadão, Estado de São Paulo, um jornal, um dos jornais aqui de São Paulo, que já teve seu valor também. E foi muito impactante isso. Quer dizer, nós temos necessidade de sermos reconhecidos, né? Aí, assim, e para isso nós temos que, o Silvio falou, essa necessidade de nós nos desenvolvermos e assumirmos nas nossas próprias mãos o nosso desenvolvimento e não esperar que isso aconteça a partir de contribuição que o mundo vai nos dar as condições. As condições estão dadas, mas nós mesmos temos que encontrar em nós mesmos. Mas de que maneira? Uma das respostas que eu achei para isso, que vão me tranquilizando, foi numa das primeiras obras do Steiner, que eu não sei, acho que foi a Teosofia, em que ele fala do que é o eu.
o eu, né? Que a gente sempre fala sobre o eu, o eu. Mas o que é o eu? Aí ele chegou ao conceito de organização do eu, porque nós temos o nosso eu, que a gente se refere a ele a todo tempo, e com ele a gente tem, enfim, que é o que nos identifica no mundo. Nós temos o nosso eu, que é dito o nosso eu superior, que é um modelo, né, ao qual nós temos o que preencher com conteúdos que a gente adquire na nossa vida. E tem o eu verdadeiro, que é a própria expressão da divindade, que é guardado como um protótipo daquilo que nós temos que ser, que é o próprio Cristo, digamos assim. Aí diz assim, ótimo, então como é que nós preenchemos esse nosso eu o diurno para alcançar o estado de um eu superior? Aí o Steiner fala assim, tem que prestar atenção daquilo com que você se liga. Aí ele cunhou uma frase que ficou muito marcada para mim, que ele diz, o eu retira o seu significado e o seu valor daquilo com o que ele se liga. Uhum. Isso foi muito forte, porque ainda hoje eu lido com isso todos os dias, né? Eu gosto muito de estar informado e fico lendo notícias do mundo inteiro. Eu não tenho, eu tenho o hábito de procurar notícias e procurar informação e não receber notícias, porque eu acho que eu tenho uma obrigação com a verdade. Então a verdade ninguém um órgão de notícia não vai me dizer a verdade. Eu vou precisar buscar informações para eu poder ter elementos que eu possa reunir e dizer assim, eu acho que a verdade está nessa direção. Então, eu fico preocupado, que às vezes eu fico lendo notícias da guerra, notícias sobre clima, notícias sobre... Aí eu fico pensando o quanto eu preencho o meu eu com essas coisas. Eu estou me ligando a coisas que estão me fazendo não ficar bem. Aí eu fico chateado, deprimido, né? Hoje mesmo tem a notícia da explosão de um hospital na Ucrânia. Aí a gente fica triste e tal. Assim, então nós vamos preenchendo a nossa individualidade com essas coisas com as quais a gente vai se ligando. Aí eu tenho aqui uma caixinha de música, eu boto o Spotify, procuro ali um Vivaldi, que eu gosto muito, um Mozart, um Debussy, aí fico escutando música clássica para ver se a minha alma se liga com a beleza. O Goethe dizia que a gente precisava todos os dias apreciar um bom quadro, ler um bom livro, ouvir uma boa música, né? E caminhar na natureza, para que a nossa alma se preenchesse com a beleza, com a estética, né? Então, o eu retira o seu ser e o seu significado, ele retira o seu valor daquilo com que ele se liga. Então, É. com o que nós estamos nos ligando? Aí nas empresas, se a gente tem um chefe, um diretor, um líder, que é uma pessoa como essa que eu falei há pouco aí, uma pessoa que não, sabe, que usa as pessoas, as outros como objeto, de que maneira eu posso lidar com isso? Se eu me ligar com esse indivíduo pelo aspecto mais sombrio da alma dele, eu vou estar reforçando o meu próprio eu com os aspectos sombrios que ele tem. Mas se eu procurar alguma coisa que me permita compreender ele verdadeiramente, entender mais a sua vida, observar coisas que ele faz bem, é, reconhecer algo que tenha um valor nele como ser, como indivíduo, e eu colocar minha atenção nisso. Assim, putz, eu tinha um chefe que eu achava ele horroroso, porque ele era uma pessoa horrorosa. Mas ele escrevia de uma forma que eu achava lindíssimo. Ele pegava a caneta com uma beleza e escrevia de uma forma que eu achava magnífico. E eu, canhoto, né, escrevia tudo torto, né? E hoje eu escrevo com a mão direita, né?
que eu tive que aprender a escrever com a mão direita porque meu braço esquerdo sofreu um acidente e ele dói quando eu escrevo muito. Eu peguei e desenvolvi. E todas as vezes que eu praticava escrever com a mão direita, eu remetia a esse cara, porque ele escrevia de uma forma bonita, ele pegava a caneta de uma forma muito bonita e escrevia certinho, assim, e com uma agilidade. E aí, todas as vezes que eu vou escrever, isso me vem na memória, porque eu tentei me ligar em algo bom nele. O Alan Kaplan, na sua obra, ele chama isso de ativismo delicado. Uhum. Quando você se coloca diante de um fenômeno buscando reconhecer aquilo que de bom nós estamos vendo e aquilo que estamos enxergando de bom naquilo que nós estamos vendo transforma a pessoa e transforma nós mesmos. O mundo se transforma pela forma com que nós olhamos para ele e também nós nos transformamos. Tem uma história que está num dos livros do Evangelhos aí do Steiner, que ele conta que o Cristo caminhando, enfim, pela vastidão lá de Israel com os seus discípulos, eles enxergam um cão morto, né? Um cachorro morto. E se eu estou falando alguma coisa que em É Portugal isso não mesmo. funciona bem, vocês me corrijam aí. Aí eles enxergam um cachorro morto. Vocês conhecem essa história? Aí todos os discípulos se afastam do caminho porque o cachorro estava morto e já estava com um cheiro ruim, né? Aí o Cristo vai próximo dali daquele cão, né? Daquele cachorro já em É putrefação. fato, né? É. Ele olha assim e diz: puxa, que dentes lindos ele tinha. Então, numa imagem de um cadáver de um cachorro em decomposição, teria ele enxergado a beleza dos dentes do animal. E isso assim, o que que isso nos indica da nossa vida, né? Quando a gente olha naquela questão lá do senso de coerência, não? Sense of coherence, a gente olha a questão lá da compreensibilidade, né? O que que é compreender? Compreender significa é, conhecer de tal forma alguma coisa que a gente compreenda essa coisa. E essa coisa pode ser um outro ser. Mas para isso é preciso que a gente tenha essa disposição de ir além do perceber. Precisa olhar mesmo, olhar o outro, contemplar o outro. Alberto Caeiro, né? Ele tem eu não sei se eu tenho isso por aqui, mas enfim. O Alberto Caeiro tem um trecho num dos livros, né? Que é um dos nomes do Fernando Pessoa, né? O nosso querido português. Todos nós aqui no Brasil adoramos o Fernando Pessoa. O essencial é saber ver sem pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, triste de nós que temos a alma vestida. Olha que genialidade. Isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem do desaprender. Quer dizer, a gente tem a nossa alma vestida, a gente tem opções de ideias, conceitos que a gente foi aprendendo e foi colocando e foi enchendo a caixinha, né? E aí a gente enxerga o mundo a partir disso. E Buscando não tem. encaixar as coisas, né? Silvio, isso para mim se tornou tão significativo na minha vida porque eu percebi o quanto eu estava errado, né?
Então, quando a gente se, como diz o caieiro, né, o Fernando Pessoa, quando a gente tira a roupa, ou seja, a gente se desveste dos nossos preconceitos, aí a gente consegue ver um pouco melhor. O Christian Morgenstern, que é um poeta, escritor, muito próximo do Steiner, na Alemanha tem vários lugares que tem frases deles, assim, às vezes na estação de trem, na estação de bonde, tem frases de alguns poetas, e eu já vi em Stuttgart uma frase do Christian Morgenstern. Ele diz assim: não raro se vê algo 100 até 1000 vezes antes de ver verdadeiramente pela primeira vez. Então, quando o pensamento, para que a gente compreenda as coisas, ele tem duas origens. Uma origem são as nossas memórias, que nos lembram de coisas e associamos com nossas lembranças e pensamos algo a partir disso. Uma outra é quando o mundo externo, a gente tem uma experiência externa, observamos algo e aí procuramos uma ideia, um conceito para explicar aquilo que nós estamos vendo. Aí o Steiner disse assim: quando você está diante de algo e já se dá por satisfeito por compreender a priori aquilo que você está vendo, ele disse, aí não é você que está vendo, é o ego. Porque o eu, ele tem a ânsia de conhecer. Então ele olha incessantemente de vários ângulos até que aquilo que está diante dele se revele no seu processo. Porque as coisas estão sempre em processo, sabe? A gente nunca pode dizer, fulano é assim. O fulano não é assim. O fulano, no processo dele, nesse momento, ele está assim. Porque nós, seres humanos, mudamos, nós somos uma metamorfose, né? A gente vai se transformando ao longo da vida. Algumas pessoas têm a oportunidade de aprender com a vida, outras, elas ficam no sofrimento, né? E aí, o sofrimento permanente, ele conduz a uma doença. O Steiner diz que, nesse momento, a linha da saúde, ela se deixou levar demais por um dos extremos. Aí cabe ao terapeuta, ao médico, mostrar assim, quais são os fatores da saúde que deixaram de ser reconhecidos que levou a esse extremo. Aí a salutogênese pode ser a compreensão, o princípio da salutogênese, ele está nisso. Então, se a gente restabelece a nossa capacidade de ver as coisas sem preconceito, olhar mesmo e ver, isso é sanador. Porque, o que é sanador? É que cura. O que é o Espírito Santo, né? Vocês já pensaram no que é o Espírito Santo? É o Espírito sanador? É, é, isso me emociona muito, porque eu venho descobrindo cada vez mais coisas desse tipo, né? Então, assim, eu não sei o quantos aí conhecem a comunidade de cristãos, mas a Helena tem falado algumas vezes aí no âmbito da sociedade, tá? Sim. Tem um trecho numa das epístolas lá que diz é, é, no alcançar o Espírito pela nossa humanidade, pressentimos o Deus sanante, o Espírito Santo, né? O Deus que sana. Luz a Ele em tudo que olhamos, nosso olhar seja impregnado de sua luz espiritual. Nosso reconhecer acolha Ele com agrado em sua luz de vida espiritual. Ele transespiritualize todo o atuar da alma humana. Então, a maioria das doenças estão pelo fato de que nós não conseguimos ver as coisas tais como elas são. A gente não tem uma conexão com a realidade. E a gente vê as coisas com base nas nossas próprias ideias, preconceitos, nas nossas crenças, nas nossas ideologias, nas nossas
e queremos que o mundo se adapte às nossas próprias ideias, ideologias, nesse caso, que é o pior, né? Mas quando a gente vê as coisas tais como elas são, nós entramos no processo de cura porque a gente estabelece uma relação com a realidade, com a verdade. Então, as pessoas doentes são aquelas que perderam a percepção correta do mundo, tanto Pois interno é. quanto do mundo externo. Faz sentido para vocês? Eu Alô? gostaria de Está me ouvindo, Silvio? Elvira, Sim. estou. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Elvira? O seu microfone acho que está desligado. Está com o telefone. Vocês duas estão com o microfone desligado. Agora já me ouvem? Sim, sim, sim. Já me ouvem. Sim, eu sinto que faz todo o sentido. A dificuldade, no meu caso, é aceder a essa capacidade de despir a alma, não é? E olhar dessa forma. Uh, Exatamente, mas eu acho que faz todo o sentido, sim. É. Dentro O- das empresas, como a Graça trouxe semana passada essa pergunta, uma pergunta forte, viu? Assim, não são as coisas que nos afetam, não é o chefe, não é o significado que nós damos para aquilo. Exatamente. Aí entra na segunda coisa do senso de coerência, que é o significado. Assim, putz, será que é isso mesmo? Será que eu estou dando o peso certo? Será que eu não estou carregando demais na minha, Esse, sabe, essa julgamento? foi o ponto de partida, né, do Antonovsky, porque ele começou olhando os fatores que causam estresse na vida das pessoas. Foi, Mas na sua fala, eu capto algo muito interessante do ponto de vista do senso de coerência, que é, você já falou aí, algumas estratégias, inclusive, para lidar melhor com aquilo que nos cerca, né? E uma delas, olhando para aquilo que a Elvira trouxe agora, é, primeiro essa compreensão de que a salutogênese prova isso. Doença e saúde estão no mesmo contínuo e são polaridades. Isso é dinâmico ao longo da nossa vida. Portanto, o atrair a saúde passa por esse aspecto, por exemplo, quando o José Luiz fala a respeito de olhar o fator apreciativo, olhar aquilo que é positivo do outro. Já há uma grande colaboração. Hoje, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que o sol se coloca todo dia para todos nós e tem pessoas que nem sequer olham para o céu, né? Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Então, esse aspecto que a Elvira traz, eu vejo que aquilo que pode representar diante de um fato a dificuldade, que foi a palavra que a Elvira trouxe, para lidar com aquela situação, depende da própria pessoa. Mas Uhum. também depende da própria pessoa olhar para as facilidades que são possíveis, caminhos de acesso para encaminhamentos, para a solução daquela situação, ou para o não sofrimento diante daquela situação. Isto também já representa algo apreciativo em relação a si mesmo, a forma como permite ou não que aquilo que acontece fora venha para dentro. Porque aquilo que está fora efetivamente. A forma como nós lidamos é que vai fazer essa diferença. Como disse o Zé, por exemplo, hoje é essencial ser seletivo, não aceitar simplesmente aquilo que te dizem ou despejam em cima de si. Eu achei magnífico quando ele diz: eu procuro a informação, porque, infelizmente, hoje há um massacre de más notícias, porque de fato é o que vende, é o que dá Ibope, né? Ibope é o é, Instituto
no Brasil, mas acho que é bem conhecido isso. Dá assim, o marketing, né, chama a atenção das pessoas, infelizmente é aquilo que não é bom, com muita expectativa. As pessoas querem views na rede social, né? Aí ficam publicando coisas terríveis É, para poder ter muitos repetindo, exatamente. views, né? Então, são aspectos, e que bom a gente poder estar aqui falando desses é, aspectos que são tão importantes hoje, né? E nas nossas vidas de uma forma geral, porque o que se apresenta no mundo só tem mostrado que cada vez será mais importante uma atitude positiva perante a vida, de confiança em relação a si mesmo e a capacidade de nós compreendermos a vida como ela é, a partir daquilo que nós somos, inclusive, aí o trabalho biográfico tem uma grande contribuição, é o que pode nos auxiliar. Porque o que É, está fora, seja uma guerra, seja um terremoto, e eu estou falando coisas que já aconteceram recentemente, nós não estamos livres disso, não é? Mas a nossa reação diante do que aconteceu está nas nossas mãos. Uhum. às vezes eu fico pensando o quanto nós não somos tão fortes quanto foram os nossos antepassados, né? Sim, E mesmo Lisboa, em 1780, foi totalmente destruída, morreram metade da população com aquele famoso terremoto lá, né? 1755. 1755. É. E isso, imagina quem estava vivendo naquela época, né? Ou então na explosão do Krakatoa, né? Lembra daquele famoso vulcão, né? inferno de Java. É, que até o Picasso, né? Foi Picasso quem... Não, quem foi que fez aquele quadro O Grito, né? Aquele quadro O Grito, né? De Eu acho que é Picasso. Picasso, né? O quadro O Grito é porque a explosão do Krakatoa foi ouvida na Europa. Uhum. Então eles diziam que o Picasso capturou aquilo como sendo o grito do mundo, né? E tanto é que aquele quadro tem aquelas cores vermelhas atrás, né? E aquela imagem, aquilo ali é assim, a dor. Aí vamos voltar para o início dos 100 anos atrás. Só uma coisa, é do Munch, só para deixar Ah, registrado. É de quem? Do Edvard Munch. Ah, Munch. do Eduardo Munch. Ah, é verdade. E aí, até vamos pegar 100 anos atrás. Em 1910, o cometa Halley tinha uma rota de colisão com a Terra. No final do século XX, eles estavam se descobrindo, no final do século XIX, estavam sendo descobertas coisas que estavam revolucionando a maneira de pensar o mundo. Muita tecnologia, muita informação, rádio, as coisas estavam terríveis. Aí veio a maldita guerra terrível, a guerra sangrenta, fora todas as outras guerras que aconteceram, né? Depois veio a Segunda Guerra, depois veio a depressão econômica, né? 1930, 1929, até depois veio o nazismo com a Segunda Guerra, depois veio aí veio a Revolução Russa com dezenas de milhões de pessoas assassinadas, né? E o que nós estamos vivendo hoje está mais no âmbito da alma, porque externamente o mundo não está tão pior do que naquela época. Então, o significado que nós estamos dando, ele parece que ele é muito maior, porque nós somos almas mais sensíveis. Aí a gente, e como tem muita informação, tudo parece grande demais. O Steiner fala uma coisa muito bonita, muito curadora. Ele diz assim: em épocas de decadência, e não adianta você lutar contra a correnteza, nem se deixar ir pela correnteza, mas sim de criar uma ilha na sua própria alma e desse lugar você poder cuidar das pessoas que estão próximas. Então, se a gente se der conta da nossa própria vida e fazer aquilo que nós temos que fazer, com quem está próximo, quem são os nossos próximos, e criar comunidades dentro desse ambiente, que é um ambiente no qual a gente interage e tem possibilidade de intervir, né? Amigos, parentes, enfim, um ambiente de trabalho. Esse é o nosso mundo.
E a gente pode, então, agir de maneira curadora, vendo esta realidade que está próxima da gente de uma forma objetiva, e não ficar com ilações sobre coisas que estão acontecendo fora do nosso alcance. Nós não podemos fazer nada. Eu não posso ir lá pegar o Putin, enganar ele, ou pegar o Biden, né? Ou pegar lá o Obama, que botou aqueles laboratórios malditos lá na Ucrânia, né? Botou lá 40 laboratórios para produzir bombas, armas biológicas, que está na origem de muitas dessas coisas que estão acontecendo, ou essas desgraças que eles fazem lá na África com aquela exploração terrível, ou nós não podemos, eu não consigo, eu não tenho, eu não posso chegar perto dessas pessoas, mas eu Agora, posso chegar perto das pessoas que estão próximas de mim, né? você está trazendo algo bem importante do ponto de vista daquilo que a gente tem, trabalhamos, né, com as organizações, com os grupos, com as equipas, e essa necessidade do indivíduo ser dono de si mesmo, hum, ter o domínio da sua própria vida, e a partir daí o olhar, a partir da individualidade, poder apreciar e reconhecer aquilo que é bom, e assim criar o bom em torno de si. Quer dizer, é um organismo vivo, é um sistema que é vivo e com o qual nós interagimos o tempo todo. É esse que eu vejo assim muito forte na sua fala. Estou ressaltando isso porque é um recurso salutogênico, mas, sobretudo, quando a gente olha para os recursos que a gente tem hoje, a gente vê a importância da biografia, né? Onde muitas vezes a pessoa, ao reconhecer a sua história, ela se assusta, ela acorda para si mesma e resolve fazer algo diferente consigo. Por quê? Porque, de fato, hoje o mundo nos chama muito mais para o massacre da individualidade, para o movimento de massa. Então, esse acordar, esse despertar para si mesmo, é um caminho para que a gente possa, cada um, ser responsável pelo ambiente em que vive, ser um ambiente saudável, né? Você quer Exatamente. comentar algo, Regina? Levantou a mão? Sim, uma das coisas que vocês trouxeram, essa colocação que você trouxe, Silvio, desse visitar da biografia, e o poema que o Zé traz, e a Elvira, quando ela fala o desafio do despir a alma, e Zé, quando você fala da verdade e da estética, então, assim, daquilo com que eu me alimento, então, um cara da tua maturidade, quando busca uma notícia, tem maturidade para buscar indiferente, assim, objetivamente, de compor a sua pesquisa, né? De compor. E quando a gente olha nas organizações, assim, uma coisa que eu, dos indivíduos nas organizações que eu vejo, assim, de pessoas executivas que eu conheço, que eu atendo, ou do círculo de amigos, o quanto essa verdade, quando você fala assim, quando eu estou distante dessa minha verdade, mas o quanto a gente perdeu a noção dessa verdade. Uhum, E aí a gente começa a acreditar que é verdade, que se eu sair dessa empresa, os meus filhos não vão estudar. uhum, Se eu sair dessa empresa, assim, ou não ter clareza do contexto, ou ter. Então, assim, como é importante também agora me veio perceber como é que a minha verdade é construída. E aí o Silvio fez esse link com a biografia, né? Mas quando a gente olha assim, o olhar do ser humano, quando ele olha a verdade, é, eu acho que a gente tá tão vestida a alma, como assim, a gente está com a alma encapotada, né? Então, esse adoecimento, assim, deve estar cheio de boa intenção, de achar que está no caminho certo, mas o indivíduo não tem parece que a gente perdeu essa referência da arte, da natureza, né? Então, Regina, a gente Da tem espiritualidade. várias janelas para olhar para isso, né? O que você traz em relação, assim, bom, o que você pode estar me dizendo é assim, na nossa realidade dentro de uma empresa, existem coisas que estão lá, a gente percebe que não estão certas, mas nós precisamos muitas vezes, para poder, digamos, garantir a nossa sobrevivência e tal, fazer
tipo aquela história do macaco, né? Que bota, não fala, não ouve e não vê, né? Sim, a gente tem que estar disposto a pagar o preço e entendendo quais são o campo da nossa atuação dentro da empresa. Assim, no campo da nossa atuação, o que que a gente pode fazer? Então, assim, o conceito de verdade é um conceito muito esquisito, mas a gente pode falar sobre o que é verdade, né? A única coisa que se opõe a uma verdade é uma outra verdade. A mentira não é o oposto da verdade, porque a mentira não é nada. Mentira é a mentira em si. Mas a verdade tem um sentido de algo absoluto. Então, só uma verdade pode opor a uma outra verdade, né? Mas, assim, dentro de uma organização, eu acho que o sentido da veracidade é assim, você se manter é, verossímil. Eu não sei se essa palavra em português está bem compreendida. Verossímil. Você tem a veracidade em si. Você, sabe, preserva em você esse espaço de veracidade. E ao invés de ficar por aí pregando a verdade, você passa a ser a verdade. Porque você não pode ficar pregando a verdade, porque a verdade talvez seja só sua. Isso deixa de ser verdadeiro porque deixa de ser verossímil. A mesma coisa que a gente vê muitas vezes aqui no Brasil, essas igrejas que tem esses pastores que ficam pregando, 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 eles falam de algo sobre o qual eles próprios muitas vezes não praticam, né? Então eles não são não têm veracidade no que eles são. Mas nós, ou um político, né? O Steiner diz: onde tem política, ou se sonha ou se mente. Então, assim, a veracidade é algo que é meu, né? Eu li naquele livro do Jaworski, né? A Presença, não sei se você leu aquele livro. Ele conta a história de um jovem estudante americano que foi fazer um estágio lá com a Madre Teresa do Calcutá. E no último dia do estágio dele, lá depois de um ano, ele conseguiu conversar com ela para se despedir dela e agradecer a experiência que ele teve ali naquela circunstância de vida, ele sendo um americano da década de 70, 80, onde os Estados Unidos era um país muito próspero e rico, não como está hoje, lá decadente, né? Aí ele chegou para a madre e percebeu que ela era muito baixinha, pequenininha, e ele era um galalau de quase 2 metros de altura. Aí ele olhou para ela e disse assim: mas como pode uma pessoa tão pequena fazer uma coisa tão grande? Ela olhou para ele e disse: eu nunca quis fazer nada grande, eu só fiz por amor, né? Então, o fato de ser grande ou não pode ser uma verdade, pode não ser uma verdade, mas o fato de fazer com amor é uma veracidade. Ela tinha essa veracidade em si, era vero para ela, pelo que se consta a respeito da vida dela, né? E, e é isso, eu acho que esse desafio de se manter saudável, existem essas indicações que são básicas: apreciar a natureza, ouvir uma boa arte, e olhar para as outras pessoas como também se elas fossem uma obra de arte, né? Apreciar o outro na sua inteireza, né? E uma outra coisa também, para compreender um pouco essa coisa da doença e da saúde, eu fico pensando entre o dia e a noite. Esse ritmo, sabe? Porque durante o dia, a nossa consciência, especialmente quem mora aqui numa cidade maluca como essa, felizmente hoje a gente pode trabalhar em casa, nem precisa sair tanto assim. Mas sábado a gente foi no teatro, passamos o dia fora fazendo compra e tudo mais, e à noite fomos ao teatro, e é tudo tão estressante, sabe? É, estacionar o carro é estressante, conseguir uma vaga
no elevador é estressante, é tudo muito estressante, né? E a gente precisa estar atento às coisas, né? Porque é uma cidade violenta, né? E isso vai desgastando a nossa vida. A gente pensa também, a gente precisa estar consciente e a consciência ela desgasta. Aí a gente precisa dormir. Então, entre a vigília e o sono, tem essa coisa da doença, que a gente morre enquanto está consciente, e a gente, no sono, tem forças que são reconstituídas, a vitalidade é reconstituída no sono. Tem toda uma explicação atrás disso, né? O sono acontece um verdadeiro milagre, que seres divinos espirituais reconstituem o ser humano, a sua imagem primordial. E durante o dia, no dia a dia, a gente adoece, se não dormir, a gente morre, né? Forças de desgaste, né? Você vai se desgastando, desgastando até que você morre. Então precisa ter esse ritmo, né? Então, na nossa própria vida, a gente tem a doença e a saúde todo o tempo. À noite, a gente restabelece a saúde, durante o dia, a gente fica doente. À noite. Então, a gente precisa de uma noite muito bem dormida, sem luz, sem som, numa escuridão, meditar antes de dormir, rezar antes de dormir, acordar com bons pensamentos, e isso vai gerando saúde. Então, isso é uma forma da gente trazer o terceiro elemento, que é a manuseabilidade, né? Você lidar com a tua vontade e se tornar uma pessoa mais saudável, né? Muito bem. Bom, antes de mais, Elvira e Graça querem perguntar algo, mas vou trazer algum comentário. Fique à vontade. Sim. Fomos falando sempre sobre a importância da biografia. E eu que iniciei o meu trabalho de formação a nível de aconselhamento biográfico, apesar de estar ainda bastante no início, mas efetivamente é um trabalho transformador, porque todo esse desgaste que nós falamos sobre as relações dentro de uma organização, não é? De uma empresa, ele também acontece dentro da família, que também é uma organização, de outra forma. E, no meu caso, havia efetivamente um grande desequilíbrio em termos relacionais, que prejudicava bastante a minha saúde, o meu bem-estar, o meu equilíbrio, até o meu sono, que, como disse, é tão importante para restabelecer forças e regenerar. Depois do primeiro módulo do aconselhamento biográfico, houve uma grande transformação na relação na minha com a minha mãe, na dinâmica relacional com a minha mãe, que eu cuido, não é? Porque a minha mãe tem 91 anos. E eu e a minha irmã cuidamos dela, uma semana estou eu, outra semana está a minha irmã. E durante 2 anos e meio eu estive aqui em permanência com os meus pais, até o meu pai partir, não é? O meu pai partiu há 1 ano e meio, e era muito pesado, a minha relação com a minha mãe era difícil, era difícil, era crispada, era tensa, e isso doía muito, porque eu não queria que fosse assim. Eu não conseguia entender, muito bem o porquê que isso acontecia. Quando eu iniciei o meu trabalho biográfico, houve, eu senti, eu comecei a sentir e a compreender, e eu acho que conseguir olhar e ver para além de uma reação agressiva que ela podia ter, o porquê que ela tinha. Não era contra mim. Inicialmente eu sentia que isso tudo era
era contra mim. Depois eu comecei a compreender que não, que era a revolta que ela tinha relativamente à incapacidade que a idade lhe ia colocando. E é muito interessante porque gradualmente a relação ficou tranquila, bastante tranquila. Não há mais gestos de rejeição dos meus cuidados em relação a ela, que muitas vezes ela não aceitava perguntar se já tomou o comprimido, se não tomou o comprimido, e agora está muito tranquilo. E ela assume agora muitas vezes o papel de cuidadora, minha cuidadora. É muito interessante, é muito interessante. É tão interessante que eu nem consigo compreender. Eu procuro qual foi a mudança, o que é que aconteceu. Eu quero compreender. Eu sei que que tudo isto é dinâmico, não é? Eu altero a minha posição, a minha forma de estar, a minha maneira de relacionar e naturalmente isso vai desencadear alterações na outra pessoa, não é? Mas é bastante interessante. Sinto que tenho um caminho muito longo ainda. A relação com a minha filha, o meu genro, netas, também precisa de ser bastante trabalhada, mas eu já sinto diferença, mesmo aí. E é muito transformador, Bonito, efetivamente. Muito bonito, bonito. viu? Muito obrigado por compartilhar com a gente. De nada, é muito bom poder partilhar, não é? É muito bom nós podermos receber e dar, não é? O Zé Luiz, quando falou da verdade e o que é a verdade, a Regina perguntou, quer dizer, e lá atrás ele falou da organização do eu, né? O que é o eu, né? Isso já faz uma grande diferença, né? O trabalho biográfico pressupõe, né? Essa natureza trimembrada do ser humano, né? No sentido de sermos isso que somos capazes de ver uns nos outros, o nosso que nós chamamos de físico, mas muito mais do que isso, Uhum, uma essência espiritual que vem desse eu, né? Esse eu superior, e é que essa porção, essa individuação de uma parte desse eu superior que somos nós, quando estamos nessa condição de uma vida, né? Após o nascimento até a morte, ocupamos um corpo e somos ali, um espírito habita a alma, né? Que reside em nós. Essa compreensão já nos traz bastante conforto, no sentido de que, sim, existe uma instância superior que nos abriga, que nos acolhe e amorosamente nos uhum, dá essa condição de estarmos aqui em vida e tem um propósito. Então, reconhecer é um fator muito importante e, a partir daí, ao reconhecer, é possível, e cada um de nós, ao longo do momento biográfico de cada um, pode, no momento certo, ter mais compreensão de qual é esse propósito, porque ele é único. É o que nos torna uma obra de arte. Somos únicos. E isso vem em algum momento na vida, na biografia de cada um de nós. Aqueles que buscam certamente poderão encontrar mais cedo. Mas veja, esses arranjos familiares de aquilo que nós temos, então, enquanto constituição familiar, não é o acaso, como sabemos, e amorosamente fomos colocados dentro desse contexto para podermos evoluir, para podermos cumprir o nosso propósito. Então, o olhar, o gesto, como a Elvira descreveu, de poder olhar de uma outra forma, a partir, primeiramente, de si mesmo, é o que de fato que é possível e é o que faz a mudança. Mas a mudança está dentro, não é? E aí o entorno muda. É como uma obra de arte também, que a gente, ao contemplar, depois de um bom tempo, poder efetivamente mergulhar naquilo que se vê, não é? Então é muito bonito de te ouvir e ver essa construção
que tu estás a fazer, né? Me permite me chamar de tu, mas Sim, claro. sim, é uma construção, é um processo. A nossa vida é um processo. E sou grato pela sua partilha. Grato à Graça, grato ao Zé Luiz, Regina. Você quer comentar algo, Graça? Só agradecer a oportunidade, aprendo sempre muito convosco e, e hoje o que eu de mais bonito levo e que me vou tornar, não vou tentar, vou tornar-me uma ativista delicada. Ok. Me aguardem. Ok. Gratidão a vocês por estarem aqui conosco. Até um Gratidão. próximo encontro, então. Zé, querido. Meninas, Beijinho. Graça, Tchau, Elvira, vocês. Que Deus proteja sorte a todo mundo. nossa. Amém. Obrigado. Grata, viu, Zé? Grato, Obrigada, queridos. Tchau, gratidão. tchau. Tchau. Com licença.